Olá, querido professor da Escola Bíblica. Nós estamos aqui hoje para mais uma lição da classe do maternal. Eu sou a professora Viviane Amaral e faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau. Hoje nós vamos para a lição de número 8, que tem como título Davi louva a Deus. A nossa leitura bíblica está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, dos versículos 2 ao 51. O objetivo da nossa história hoje, da nossa lição de hoje, é que a gente deve ensinar às nossas crianças que nós devemos louvar ao nosso Senhor, ao nosso Deus, por toda a nossa vida, né? Ele será sempre a nossa rocha segura. A nossa história hoje vai falar sobre um personagem muito importante que é Davi, né? Davi, que foi o autor da maioria dos nossos salmos, né? E a nossa leitura bíblica de hoje relata esse cântico, né? Que Davi escreveu para o nosso Deus, né? Para louvar a Deus depois de tantas batalhas, né, com os seus inimigos, depois de tantos livramentos que o Senhor deu para ele, Davi então escreveu esse cântico, não é mesmo? Davi que era um homem segundo o coração de Deus, fala a nossa Bíblia, né? Davi foi alguém muito importante. Davi foi o homem que Deus, nosso Deus, escolheu para ser o rei de Israel, não é mesmo? Um menino tão simples que pastoreava ovelhas, mas que Deus o chamou para esse cargo de rei tão importante. O nosso para guardar no coração de hoje fala que o Senhor é a minha rocha. Explique para a sua criança o que quer dizer rocha. Rocha é uma pedra muito grande e que ela é quase que impossível, né, de quebrá-la. Então, você pode desenhar lá, né, uma rocha num EVA e atrás, então, aqui eu escrevi o versículo, não é mesmo? Que fala que o Senhor é a minha rocha, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 22, e o versículo 2. Não é mesmo? Então você pode apresentar assim para sua criança e você pode estar repetindo com a sua criança, com as suas crianças do maternal lá na sua salinha, repetindo algumas vezes esse versículo. Fale com a sua criança e diga: vamos repetir com a prof? O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha rocha, né? Que está lá no livro de 2 Samuel 22 e 2. Amém? Você pode também falar que o rei Davi era alguém que gostava muito de tocar. E Davi tocava harpa, não é mesmo? As histórias de Davi muito nos falam que Davi tocava harpa. Você pode estar levando também a figura de uma harpa, né? Eu trouxe essa figura de harpa aqui, mas tem outros modelos de harpa também que você pode estar apresentando à sua criança, não é mesmo? No decorrer da nossa história, da sua história, você pode falar também sobre a harpa, né? Porque a nossa história vai contar aqui, vai falar alguma coisa, né? Então vamos lá. Você vai perceber aqui que no começo da história eu vou apresentar o Davi de um jeito e depois, mais no final, eu vou mostrar outro para vocês, então, tá bom? Mas quando chegar lá na horinha, eu mostro aí como é que eu fiz o Davi, então. Davi era pastor de ovelhas. Davi cuidava das ovelhinhas com muito, né, com muito amor. Então, aqui está o nosso Davi com as ovelhinhas. Vamos colocar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Acho que agora está mais visível. Davi era um pastor de ovelhinhas e ele cuidava das ovelhinhas com muito, mas com muito amor, né?
E Davi gostava de tocar a sua harpa, não é mesmo? E as ovelhinhas ficavam quietinhas quando Davi tocava a sua harpa, né? Elas se acalmavam e ficavam só ali ouvindo quietinhas o Davi tocando a sua harpa. Certa vez, conta aqui a nossa história, que um leão muito bravo, quis atacar as ovelhinhas do Davi. Mas o Davi fez o quê? Antes de tudo, Davi orou ao Papai do Céu, pedindo que o nosso Deus lhe desse forças, né, para lutar contra um leão, porque o leão é um bicho muito feroz e aos nossos olhos é quase que impossível um homem lutar contra um leão, não é mesmo? Mas Davi orou, pediu forças para o nosso Deus e ele lutou com aquele leão. Eu nem imagino, né, como foi essa luta então. Deve ter sido mesmo muito feia, né? Com certeza o Davi deve ter saído arranhado, machucado, não é mesmo? Afinal, foi uma luta com um animal muito feroz e que talvez fosse muito maior do que ele até mesmo. Mas o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso e que nos dá forças realmente quando a gente pede, ele deu forças para o Davi lutar contra aquele leão, né, tão mal, que queria fazer mal para as suas ovelhinhas. E Davi venceu. A nossa história conta que Davi venceu. O Papai do Céu ajudou Davi e ele conseguiu então proteger as suas ovelhinhas, não é mesmo? Davi era amigo do nosso Deus. Ele era amigo de Deus, ele falava com Deus todos os dias. E Davi amava, adorava cantar, louvar ao Papai do Céu, né? E Davi gostava de escrever os seus próprios louvores, né? Que cantava para ele. Davi estava sempre tocando seu instrumento e louvando ao Senhor. Em seus cânticos, Davi falava como Deus é poderoso e forte como uma rocha, não é mesmo? Esse cântico que Davi cantou ao Senhor fala justamente isso, né? Você pode então ler lá, mostrar para sua criança na Bíblia onde está escrito realmente, né? Apesar de ser um cântico longo, que vai do versículo 2 até o 51, né? Talvez realmente seja muita coisa para você ler, para sua criança do maternal lá na salinha. Mas fale com bastante entusiasmo, né? E conte para ela que realmente Davi está falando ali, que Deus é como uma rocha, né? Que não desiste nunca, e que nos dá forças, né? Para a gente vencer os nossos inimigos. Um dia, esse pastorzinho Davi, vamos lá então trocar o nosso Davi? Ele foi coroado o rei de Israel, não é mesmo? Nosso Davi foi coroado rei de Israel, né? O tempo já havia passado um pouquinho, né? E Davi foi coroado rei de Israel, então, porque foi assim que Deus quis na vida do Davi. Mas será que depois que o Davi cresceu e se tornou um rei tão importante assim, será que ele cresceu e ficou mais velho e parou de louvar ao nosso Deus? Será? Ah, eu acho que não é mesmo? Claro que não. Ele continuou louvando a Deus, né? Mesmo depois de se tornar um rei tão importante, né? Davi continuou louvando ao Papai do Céu. Ele continuou confiando em Deus, que é poderoso e forte para nos proteger dos nossos inimigos, né? Ele continuou cantando ao Senhor, que é a nossa rocha, né? Mesmo bem velhinho, Davi nunca deixou de ser amigo de Deus, né?
e nem de louvá-lo por toda a sua força e o seu poder. Davi tinha uma convicção daquilo que Deus poderia dar para ele sempre, porque Deus deu para ele sempre muita força, né, e muita coragem para vencer os seus inimigos, né? Ele sempre cantava que Deus era como uma rocha que o livrava dos homens maus, não é mesmo? Então, você tem que falar para sua criança lá, crianças, mesmo que um dia você cresça, que você se torne adulto, que você fique bem velhinho, não interessa. Nunca pare de louvar ao nosso Papai do Céu, né? A gente tem uma vida inteira para louvar, para agradecer ao nosso Deus. Mas não é porque eu sou jovem que eu vou pedir as coisas para Deus e depois, quando eu ficar velhinha, eu vou esquecer dele. Não, eu preciso louvar ao meu Deus por toda a minha vida, não é mesmo? Quem dera que todos nós pudéssemos louvar ao Senhor por toda a nossa vida. Esse é o meu desejo e esse é o seu dever, professor, no dia desta lição, colocar esse desejo também no coração da sua criança. Que eles louvem ao Senhor até eles ficarem bem velhinhos, né? E que cada vez que eles precisarem realmente de força e da ajuda do nosso Deus, eles recorram ao nosso Deus em oração, como fez Davi, né? Lá, quando ele ainda era apenas um pastor de ovelhas. E o Senhor ouviu o seu clamor e lhe deu forças naquele dia para lutar contra aquele leão que queria atacar as suas ovelhas. Não é mesmo? O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é forte. Fale isso para a sua criança, né? Que ela que ela saia da sua aula convicta de que Deus realmente nos dá toda a força que a gente pedir, né? Que Ele nos protege dos nossos inimigos. Não interessa quem quer fazer mal para a gente. Se é um leão, se é alguém que quer o nosso mal, se é alguém que tem inveja, ou se é simplesmente uma situação que está entristecendo ela, né? Mas o nosso Deus, Ele nos dá forças e Ele nos protege também em qualquer situação. Não importa qual seja o nosso inimigo, né? Perante as nossas lutas. Então aqui você percebeu que, primeiramente, na primeira etapa aqui da nossa história, eu usei esse Davi aqui, né? Que ele não estava de coroa ainda, porque ele ainda não era rei. Ele era o pastor de ovelhinhas, né? Aqui, esse boneco foi feito de lata e as ovelhinhas aqui, ó, foram feitas com rolinho de papel higiênico, né? Só encapei, fiz aqui bonitinho o rostinho e os pelinhos e já tá com carinha de ovelha e dá para você perceber que é uma ovelha, né? Aqui, na segunda etapa aqui do Davi, eu já apresentei ele um pouquinho mais velho e de coroa então, né? Porque aqui daí em diante ele já era o rei de Israel então, não é mesmo? O leão aqui também tem duas opções, tá? Aqui é um bichinho de pelúcia que na verdade era um cachorrinho, não era um leão. E eu só coloquei ó, aqui para você ver, ó, é uma juba de EVA que eu mesma fiz e daí a gente só encaixa aqui, ó, tá? Para ele ficar com cara de leão, tá bom? Então você pode transformar um bichinho de pelúcia que você tem lá na sua casa, né? Desenha lá uma juba no EVA e encaixa ali no seu bichinho, ó, ele fica com carinha de leão, viu só? É uma dica bem rapidinha para a gente. E tem também um leãozinho de rolinho de papel higiênico também, se você preferir, né? Também dá para fazer assim, então. Essa harpa aqui, eu só imprimi um desenho de harpa e colei no EVA preto atrás para a gente apresentar melhor para as nossas crianças, então, tá bom? A rocha aqui eu já falei, né, sobre o versículo do para guardar no coração. Na nossa lição, fala também sobre a oficina de ideias.
A nossa oficina de ideias traz para que a gente traga para cada criança uma coroa de papel mesmo, pode ser. Se você preferir, pode trazer de EVA também. E daí elas vão decorar cada uma a sua coroa, né? A coroa do rei Davi, então. E daí você pode levar lá para sua salinha lantejoulas, cola colorida, pedrinhas, miçangas, tudo para que elas possam colar então na sua coroa e fazer uma coroa bem brilhosa, bem bonita, né? E daí você no final, então você pode colar e as crianças saem então com a coroa igual o rei Davi e levam para casa também, né, como uma lembrancinha da sua lição. Então, é isso, né? Claro que você pode incrementar aí na sua, se você tiver outras ideias, você pode acrescentar na sua aula, fique à vontade, né? Deixe o Senhor te usar, seja sempre essa prof criativa, né? Com as nossas crianças do maternal, que as nossas crianças realmente precisam de visuais bem interessantes para que eles possam realmente prestar atenção na palavra do Senhor naquele momento, não é mesmo? Então, deixe claro também para sua criança que o nosso Deus é um Deus forte e corajoso, que nos ajuda e que nos protege, não é verdade? Amém? O meu desejo é que a sua aula seja uma bênção aí na sua sala, na sua igreja e que o Senhor te use poderosamente. Amém? Até uma próxima pré-aula e fiquem com Deus.